o destino de um país. Quer dizer, o país podia afundar. Foi nesse contexto também que eu estava analisando que, às vezes, se você perde a mão no controle fiscal, uma coisa desse tipo, no meio de uma catástrofe dessa, você pode realmente deslizar para a miséria muito rápido. Você vai para a hiperinflação muito rápido. Então, num momento como esse, que devia estar todo mundo junto e tentando um reforçar o outro, faltou um pouco de responsabilidade para vários agentes. Em compensação, outros agentes foram extraordinariamente importantes. Um dia com mais calma, deixa esse barulho todo baixar, eu tenho que elogiar uma opção de gente. Eu tenho que agradecer apoios que eu recebi. O presidente não deixou, ele uma vez me disse, olha, você ganhou a maioria agora, tem 23 ministros, 12 pediram a sua cabeça. Você finalmente conseguiu a maioria. Eu falei, presidente, o que o senhor resolver está resolvido. Se eu tiver que ir, eu vou. Agora, eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. Então ele... Caralho, rolou isso? Rolou. Ele um dia falou assim, eu preciso conversar com você e tal. Aí, pois não, vou aí? Não, eu vou aí. Aí foi lá que ele teve a gentileza, no meio daquela confusão, eu fui para distanciamento social, voltei para minha casa, o hotel fechou, aí eu teria que alugar um lugar, ele me falou, não, mora lá na Granja do Torto. Várias vezes eu falei com ele, pronto, acabou a doença, deixa eu sair. Não, fica aí, é confortável, fica aí. Então ele foi gentil comigo, foi respeitoso o tempo inteiro. Eu não posso de jeito nenhum, todo mundo pode falar o que quiser, a minha experiência com ele foi uma experiência de uma pessoa que foi íntegra comigo, correta, não testemunhei nenhum ato assim de perseguição, caçar alguém, um pedido para fazer alguma coisa errada, não posso dizer isso. Agora, curiosamente, tem gente no Supremo também que me ajudou e com muita seriedade e pensando no bem do país. E teve gente no TCU também que me ajudou, pensando no bem do país. Então tem de tudo. Teve gente que atrapalha, teve gente que ajudou, teve político de oposição que ajudou o governo em algumas circunstâncias, pensando no Brasil. Que era o ideal, né? Tinha gente do governo que pensava em atrapalhar em vez de... Então tem de tudo quando você vai para lá. É como qualquer convívio humano. Tem pessoas com grandes ideais e tem pessoas que estão pensando só em levar vantagem aqui ou ali. É qualquer lugar do mundo, não tem nada a ver, não tem nada de particular. É verdade. Né? Mas tá curtindo ir comprar pão e tirar foto, cara? Mas isso, eu acho que virou mania. Eu acho que o negócio virou mania, porque não é possível. Porque eu acho que um tirou, aí alguém falou assim, eu acho que é fácil e ele gosta, então eu vou tirar também. Aí começaram a tirar e o negócio não parou mais. Mas, com sinceridade, é um afeto. E é um afeto que te recompensa pelo esforço. Você ficar 3 anos enfiado lá, no meio de uma confusão dramática que foi esse período, e você conseguir bons resultados, porque os resultados estão aí. O desemprego chegou a bater 14,9%, quase a 15%, baixou para 7,8%. Caiu quase a metade. Inclusive, sobre isso... A inflação caiu, chegou a 10 e pouco e tal, também voltou para a expectativa... Na época que houve a eleição, a expectativa já está em 3 e pouco. Usando sempre os mesmos parâmetros, ou os mesmos critérios para chegar nisso daí, né? Sempre os mesmos critérios. Então, os critérios que usam hoje, vocês usavam já ano passado e tal, não é uma questão... O que eu quero dizer, esses números não são maquiados, de certa forma. Não tem nada maquiado. Tem até gente que é militante, que fica assim, houve artifício para fazer a inflação mais baixa. Não, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu escutei recentemente na rádio um cara integrante do governo falando que, por exemplo, o superávit de 22, o superávit primário de 22 era meio que mais ou menos, era quase que Não, as pessoas, sabe o que é? Esse é o problema, entendeu? As pessoas se perderam nessa disputa. Numa pira de não poder aceitar que o maluco que está numa outra pensando As pessoas diferente. se perderam nisso. Houve, evidentemente, sacrifícios. Se você está no meio de uma guerra, milhões de pessoas perdendo os empregos. Milhões, literalmente. Nós temos 11 milhões de registros de pessoas que seriam demitidas, mas receberam o benefício emergencial e foram mantidas nos empregos. 11 milhões é 1/3 da população formalmente empregada no setor privado. Porque são 106 milhões de brasileiros. São 46 no mercado de trabalho formal, ou seja, carteira assinada,
13 são funcionários públicos, 3 milhões, sobram 33. Desses 33, 11 milhões receberam o nosso benefício emergencial. Mantiveram seus empregos graças ao nosso programa. Além disso, os 40 milhões de invisíveis, que ninguém sabia, ninguém não tinha registrado em lugar nenhum, nós tivemos que criar o cadastro, e mais os 20 milhões que estavam nos cadastros nos programas sociais. Eram mais 60 milhões de brasileiros, na verdade acabaram sendo 68 milhões de brasileiros, que receberam a renda básica. A renda que nós queríamos dar para os brasileiros, quando chegou o Covid, nós vamos acelerar isso, fazer de qualquer jeito, porque eles precisam sobreviver. Gosto muito da ideia de renda básica. Sim, esse é a melhor, porque essa é no bolso, direto, na veia. Ela não vai, é o exemplo que eu dou sempre, ela não precisa ir para um ministério, para depois passar por um banco público, para depois seguir por um empresário campeão nacional, que vai criar uma empresa, que vai dar e depois vai dar um emprego. Você dá um sorvete com 2 bolas em cima, chega só a casquinha do lado de lá. O sorvete já se perdeu no caminho, o dinheiro fica perdido no caminho, com a própria máquina estatal. Então esse foi um impacto fulminante que houve, e a teoria funcionou nisso. Tudo funcionou como a teoria econômica diz que tem que funcionar. Então por isso que o Brasil atravessa às vezes crises econômicas sérias. No final do governo militar, nós havíamos tomado dívida externa excessiva para financiar gastos de governo, sempre o governo que vai gastar, que vai salvar o país, etc. Nós fomos para o endividamento excessivo externo. Aí tivemos crises cambiais recorrentes. Aí depois começamos a financiar com moeda. Aí fomos para 2 surtos de hiperinflação. 5.000% em 89 e 2.500% em 94. Nossa, cara, eu lembro de uns comerciais da Casa e Vídeo vendendo a prazo com juros de apenas 50% ao mês. É isso. E aí, nesses últimos anos, o que aconteceu é que a gente aprendeu que não devia tomar dívida externa em excesso, não devia emitir moeda em excesso, mas se endividou em bola de neve. Saímos nos endividando em bola de neve. Isso acontece com os países que acham que é o governo que vai resolver tudo. Aí você se endivida em bola de neve. Resultado, hoje, eu estava lendo algo dizendo que os Estados Unidos vão gastar agora $1 trilhão só para pagar juros da dívida. $1 trilhão, você imagina isso. Dava para quase dar um perdão fiscal na dívida dos jovens estudantes americanos, que estavam em $1,5 trilhão. Quer dizer, se em vez de estar gastando isso com juros, você poderia, por exemplo, dizer, olha, jovens, vocês que não conseguiram emprego, porque houve uma grande recessão em 2007, 2008, e vocês não conseguiram emprego depois de se endividarem para estudar, vou dar um perdão para vocês. Não pode, porque está pagando o juro da dívida. Que foi um caso bastante parecido com o Brasil também. O Brasil se endividou em bola de neve por 2, 3, 4 décadas. E aí gastava R$400 bilhões, são 40, 50 bilhões de dólares ano, só com rolagem da dívida. Quer dizer, vira o paraíso dos financistas e o inferno dos empreendedores, com juro alto, o inferno dos consumidores, também com crédito caro. Então, as ciências econômicas te ajudam a manobrar nesse espaço, entender o que você pode fazer, que é legítimo, as legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. O Brasil quer reduzir a desigualdade, o Brasil quer investir em igualdades de oportunidades educacionais, o Brasil quer resolver o problema de saneamento, tudo certo. Agora, você precisa ter eficiência, gerir bem os recursos, senão você, a pretexto de ajudar a turma do lado de cá, você acaba tornando a vida deles um inferno, que é o que aconteceu com Venezuela, com a Argentina, com esses países que não souberam ter uma boa gestão. Mas essa vamos lá, para se tornar essa merda toda, não é, sei lá, em 5 anos, leva um tempo também de políticas, de certa forma, incorretas, na tua opinião. Você muda a direção muito rápido, quer dizer, nós mostramos que é possível, mesmo no meio de uma pandemia, de uma crise imensa, foi a maior configuração de crise, porque não quero agora ficar falando de governo em si, mas explodiu lá o Brumadinho, logo no início do governo. Depois a Argentina entrou em colapso financeiro e nós exportamos 40% dos automóveis para lá. Logo depois começou o Covid. Logo depois teve a maior crise hídrica dos últimos 100 anos. Quer dizer, então é um choque atrás do outro. Mas você fazendo a coisa certa, com os bons princípios macroeconômicos, nós atravessamos. Atravessamos e colocamos o Brasil. Eu me lembro. Você vê agora, eu cansei de falar isso, vocês vão passar o ano revendo a inflação para baixo e revendo o crescimento para cima. Falei isso o ano passado inteiro.
O ano passado inteiro ficaram revendo o crescimento para cima, dizia que tem uma recessão e tal, teve um crescimento de 3%, 2,9%. Esse ano, não, a recessão foi para o ano que vem, no ano que vem vai ter recessão, que era agora 23%. Já estão revendo de novo o crescimento para 3% outra vez, quer dizer, na verdade, se você fizer a coisa certa, o país reage rápido. Agora, você precisa realmente, para enriquecer um país, o Brasil é um país rico em recursos naturais. Pra caralho. É muito rico. E ele afastou a grande ameaça, que é a miséria em massa. Ele afastou isso com o próprio ajuste educacional brasileiro. As famílias brasileiras foram percebendo isso e desacelerando o crescimento demográfico. Não precisou... A China, por exemplo, impôs por lei que não podia ter 2 filhos, para derrubar o ritmo de crescimento da população. E tentar evitar a miséria em massa, que já acontecia. No caso brasileiro, foi espontâneo e voluntário. Foram decisões das famílias reduzindo o número de filhos. E a população brasileira vai se estabilizar em 220 milhões de habitantes. O resto vai ser imigrante só. Por enquanto, nós estamos perdendo gente. Mas assim que o Brasil recuperar sua dinâmica de crescimento, e nós conseguimos sair do buraco fiscal, nós conseguimos sair dessa armadilha de baixo crescimento com as reformas. O Brasil já cresceu 5, depois cresceu 3, esse ano cresce 3 de novo. Quer dizer, ele pode seguir no caminho da prosperidade ou pode derrapar de novo de volta para o buraco. É uma questão de escolha. Então, assim, eu sei que tu não quer ficar falando muito de governo e tal, que agora tu é professor, mas, porra, esse crescimento desse ano, ele, na tua opinião, é reflexo do que foi feito no ano passado, por exemplo, ou nos últimos anos? Tem sempre vários componentes, né? Tem uma boa safra agrícola esse ano, que foi resultado do que plantamos no ano passado. Tem um fluxo de investimentos colossal, justamente colossal. Nós deixamos mais de 900 bilhões de reais, são mais de 200 bilhões de dólares. São 2 planos Marshall. Um plano Marshall são 100 bilhões de dólares. Nós deixamos 200 bilhões de dólares de contratos assinados para os próximos 10 anos. Em mineração, em agricultura, em cabotagem, em saneamento, em privatizações de portos, aeroportos. Quer dizer, tem muita coisa que foi feita com as reformas sucessivas, foi uma sequência de reformas, que botam o Brasil com uma taxa de crescimento um pouco maior do que era antes. Tá. Então, agora é claro que há efeitos circunstanciais também. Se você, de um lado, você sobe os juros um pouco, porque está combatendo a inflação, você desacelera. De outro lado, você deu aumento de salário para o funcionalismo público, você já empurra um pouquinho o consumo para frente. Então, é uma mistura complexa. Mas a verdade é que o Brasil estava recuperando a sua dinâmica de crescimento. Os jovens digitais estão participando justamente desse MBA em macroeconomia aplicada. É uma espécie de passar minhas reflexões, tendo tido a experiência de primeiro ter sido um economista-chefe, depois um sócio estrategista, depois o chefe da área de renda fixa, que ganhou mais de 90% do resultado do banco durante todo um período que foi muito turbulento na economia brasileira. Depois como investidor indo para o setor real, investindo em educação. Eu sempre segui esse conselho. Eu nunca deixei a educação, eu sempre tive a mão. Eu estava no setor financeiro, mas eu estava sempre promovendo alguma coisa na área de educação. Então essa volta agora, ela é até mais ampla. Eu vou ser chanceler de uma universidade, eu vou criar um curso de medicina robótica, que eu estava investindo nessa área um pouco antes de eu ir para o governo. Também um curso de medicina robótica e um de transição energética. A gente vai falar um pouco disso lá na frente, mas é só para não perder a oportunidade de dizer desse compromisso meu com a educação, que ele é antigo, ele é muito antigo. O Simons, que tinha sido meu professor, foi ministro da Fazenda lá atrás, ele dizia sempre, olha, não solta nunca a educação. Se você for para o governo, ele tinha me indicado, quando o Tancredo Neves foi eleito, ele e o Delfim me indicaram para o Dornelles, que foi o ministro da Fazenda, que me sondou para o Banco Central. E eu fui conversar com o Simons e tudo, e ele tinha poucos meses antes, ele tinha me dito, não faça como a nossa geração, nós íamos muito jovens para o governo, fazemos experiências com o país,
e depois a gente fica conhecido, vai ganhar dinheiro, etc. Faça o contrário. Faça como os americanos. O primeiro terço da vida você estuda, o segundo terço você fica independente, ganha seus recursos, faz as suas experiências com você mesmo, e na velhice você vai e presta serviço para o seu país e leva a sua experiência para ajudar o país, em vez de fazer experiências com o país. Mas nunca solte a educação. Fique sempre de mão dada com a educação, porque aquilo te mantém sempre pensando, conversando com os acadêmicos. No fundo é o seguinte, é que as ciências econômicas são extraordinariamente poderosas, elas têm impacto na prosperidade dos indivíduos, na vida dos povos, no destino das nações. Então é muito importante você estar percebendo o tempo inteiro o que está acontecendo, para onde a coisa está indo. Então, só para dizer que essa foi um convite que foi uma imensa alegria para mim, Jovens Digitais. É claro que os acadêmicos que me conhecem da época de academia, poxa, você agora vai ser professor de curso de... Sim, sim. O objetivo é justamente esse, é compartilhar conhecimento, difundir o máximo possível, da forma mais acessível possível, para todo mundo entender. E isso era uma coisa que o filósofo da ciência, o Karl Popper, dizia: a primeira responsabilidade do intelectual é dominar o seu campo. Estuda tudo, lê tudo, vê todos os ângulos. Vai ser sempre muito difícil se atualizar, mas tente. Depois tente os campos correlatos, para você exatamente aprender com coisas, por exemplo, um economista tem que conhecer a história. Ele precisa conhecer a história, ele precisa conhecer um pouco de sociologia, ciência política, ter cuidado para não se perder, porque tem muita coisa ruim escrita em campos menos. A ciência não é exata, as ciências não são exatas, a gente chama ciências exatas, por exemplo, física, mas quando você vai para a física quântica, que é a coisa do microcosmos, princípio de incerteza de Heisenberg, não tem certeza nenhuma ali, você não sabe nem por onde passou o elétron, entendeu? Então, mas algumas são aproximações, todas são aproximações da realidade, algumas funcionam com grandes números, por exemplo, biologia e economia têm isso em comum, são organismos vivos. Poderia são se organismos perder. vivos. O cara se perde quando ele justamente, por exemplo, vai para a ideologia. Tá. Esse é um caminho da perdição. Dar um exemplo específico. Karl Marx, como economista, é um pós-ricardiano menor. É pequenininho. É um excelente, digamos assim, talvez o mais influente pensador político que a história já registrou. Verdade. Certamente um historiador e sociólogo com alguma sensibilidade poética para o momento que ele estava vivendo. Ele vendo, na verdade, um mundo de miseráveis, né, que saíam do campo e iam para um início de urbanização na Inglaterra. Então, evidentemente, ele via alguém muito pobre, às vezes até 14, 15, 16 anos, saindo de uma vida miserável em busca de uma vida um pouco menos miserável. E ele mistura isso com uma exploração do capitalismo dos pobres, sem perceber que o indivíduo se moveu porque ele estava fugindo de uma miséria maior ainda. E aí você é um homem que tem um impacto enorme, sobretudo, e é uma perdição do ponto de vista intelectual para um economista. Porque você para de pensar de maneira prática. De maneira científica. As ciências econômicas dizem, por exemplo, que o capital não explora o trabalho, o capital aumenta a produtividade do trabalho. Exemplo, onde há só gente e pouco capital, a China, durante o período comunista brabeira, o Mao Tse-tung, mais de 40 milhões de mortes por uma grande fome, produtividade baixíssima e salário miserável, porque não tinha capital, só tinha gente. Então, o salário é um salário muito baixo. É como o Malthus falando também durante a Idade Média, o salário era a lei de ferro dos salários, era o salário suficiente só para procriação. A população não crescia, estava sempre em torno de 200 milhões de habitantes, ia para 220, faltava comida, tinha uma guerra, voltava para 180. Justamente quando começam a se distribuir as técnicas de comercialização, a produtividade, a industrialização, as inovações tecnológicas, a população do mundo, depois de 1000 anos, oscilando em torno de 200 milhões, ela dispara e está agora chegando a 8 bilhões.
Ou seja, se nós fôssemos ainda 200 milhões, seríamos super ricos todos. Todo mundo era bilionário. Mas nós mesmos é que transformamos essa abundância de recursos em mais gente, mais filhos. Vamos crescer, vamos ter... Está tudo certo, é uma escolha humana. Em vários, por exemplo, a Europa é um continente em declínio populacional, com a demografia perversa. Porque eles já chegaram a uma civilização sofisticada o suficiente para dizer, olha, eu estou mais preocupado com qualidade de vida que com quantidade. Então agora nós vamos ter famílias menores. Aí eles começam a descer. Mas aí começa a receber fluxos migratórios de países onde há ainda fome, desesperança, miséria. E aí esse povo começa a fluir em busca de melhores oportunidades. E aí você vê as deduções completamente equivocadas, como é que o socialista se perde completamente do ponto de vista de teoria econômica e leva, inclusive, países à miséria. Está aí a Venezuela, está aí a Argentina com a hiperinflação, Cuba virou um país miserável, renda per capita baixíssima. E você vê os outros países que seguiram o caminho da prosperidade. Essas experiências aí são no caminho para chegar no socialismo, né? Na verdade, o socialista como uma filosofia, se ele for um social-democrata, tudo bem, tá tudo certo. É como um liberal-democrata, tá tudo certo também. O problema é realmente o extremismo. Não é? Quando você exagera para um lado e a reação vem do outro, porque normalmente é assim, o extremismo do lado, o extremismo do outro lado, começam a bater e infeliz a vida de todo mundo. Quando, na verdade, nós tínhamos que ter uma convivência pacífica, celebrando a harmonia. Agora, há ideologias que dividem as populações. Se você diz que tem um conflito permanente de rico contra pobre, você aí o outro começa a se armar. Um começa a invadir terra, aí o outro pede para usar revólver. Você vai invadir minha terra, eu vou te dar um tiro. E não é um caminho muito construtivo. É por aí, né? que um economista se perderia. Pela ideologia Pela ideologia. A ideologia é uma perda extraordinária, porque justamente o que acontece? Os países onde a China, quando o Deng Xiaoping, ao contrário do Mao Tse-tung, quando o Deng Xiaoping abriu a China para capital estrangeiro, para tudo isso, para fazer as grandes fábricas, etc., a China começou a se tornou capitalista. Hoje o capitalismo é o país mais capitalista do mundo, é o capitalismo selvagem mesmo, não tem sindicato, não tem oposição, não tem imprensa criticando, não tem nada. É capitalismo pau puro, 5.0. Só que é uma sociedade politicamente fechada. Mas o que acontece? Quando tem acumulação de capital, nos últimos 30, 40 anos, foi a maior escape à miséria que a humanidade já executou. São quase 4 bilhões de seres humanos. Na verdade, não é só a China. É a China, é o Paquistão, é a Indonésia, é a Índia. Quer dizer, toda a Eurásia, a gente chama dos eurasianos, né? O maior escape à miséria que já houve na história da humanidade. 4 bilhões de seres humanos escapando da miséria através da acumulação de capital. Quer dizer, porque, é claro, se você tem tecnologia na sua mão, se você tem capital, se você tem capital institucional, inclusive, boas instituições funcionando, tudo desliza, tudo suavemente. As pessoas vão... O meu pai não tinha curso superior, mas o país crescia 7% ao ano, 10, 15, 20 anos seguidos. Mesmo quem não tem educação consegue melhorar na vida e criar mas isso família. Sempre freia também, né? A gente está vendo, inclusive, a China freando mesmo, né? O que acontece normalmente é que os regimes dirigistas que a gente chama de planejamento central, etc., eles fecham politicamente, começam a fazer fábricas, instalações industriais, hidrovias, ferrovias, aeroportos, vão fazendo aquilo, porque são tecnologias conhecidas. Então você cresce, essa história da União Soviética, é do Brasil no regime militar, é da China hoje. Você cresce 10, 20, 30 anos rapidamente, porque você está aplicando maciçamente aquelas tecnologias todas. Só que é um sistema que, primeiro, às vezes não cuida do capital humano. No caso brasileiro, o nosso regime militar investiu bastante em infraestrutura, com empresas estatais, Eletrobras, Telebrás, Siderbras, Petrobras, Nuclebras, Portobras, mas esqueceu do capital humano. Educação, saúde, saneamento, esqueceu. Quando nós redemocratizamos, nós fomos nessa direção.
mas não tivemos a capacidade de transformar o Estado. Justamente o Estado fazer o seguinte, em vez de fazer chapa de aço com prejuízo, privatiza e usa os recursos na educação, na saúde, no saneamento, vai na outra direção. Nós ficamos prisioneiros, nós não conseguimos fazer essa transição até hoje, ela é uma transição ainda incompleta.